eu levei muito tempo para ter essa firmeza em poder contar essa história. Eu não conseguia contar a história. Eu não conseguia contar, na verdade, o final da história. Uma história simples, uma história corriqueira, uma história comum a qualquer membro do Ministério Público. Mas como toda história, ela tem nome e sobrenome. E o nome e sobrenome dessa história tornou-se para mim inesquecível. São praticamente 36 anos. E de tudo isso que eu pude vivenciar, eu escolhi uma história. Era uma família, pais e um filho. Era um filho único. Mas os pais tinham uma peculiaridade. Os dois eram filhos únicos. E os pais desses pais também eram filhos únicos. Uma peculiaridade. E eles viajavam, pai, mãe, menino e avó materna, os demais avós eram pré-mortos, e sofrem um acidente de trânsito numa estrada aqui do interior. Um caminhão de uma transportadora bate e perderão a vida o pai, a mãe e a avó. E de uma hora para outra o menino sobrevive, de uma hora para outra ele não tem parentes, ele não tem sonhos, ele não tem expectativa. Viviam com uma certa dificuldade, mas havia ainda uma comunidade familiar que poderia projetar alguma coisa, e de uma hora para outra ele perdeu tudo. Aí, por uma outra jurisdição que já não é minha, se descobriu que havia assim um parentesco lá longe, como a gente diz, o parente do parente de uma pessoa que morava no interior do interior, uma pessoa que eu acabei conhecendo, por isso que eu vou antecipar um pouco as características, até esse momento não a conhecia. Era uma pessoa tão simplória, tão diferente. Era aquele agricultor, que a gente poderia dizer que era o colono, e que o mundo dele era do tamanho da propriedade. Ele não falava um português italianado, ele falava um italiano aportuguesado. E ainda muito dialeto italiano, e não era uma comunicação de fácil assimilação. Mas talvez ele tivesse aquilo que todos nós deveríamos ter, e que talvez seja a nossa maior virtude, que não é o dinheiro, que não é a cultura, é o bom coração. Ele cuidou daquele menino. E nisso entra com uma ação judicial para a compensação, a reparação de danos morais e o pensionamento mensal, porque esse menino tinha uma expectativa de vestuário, de alimentação, de educação, isso tudo acabou-se. Mas o processo, ele carecia de uma densidade probatória. Não havia prova suficiente. E o magistrado proferiu uma sentença que era natural proferir pela improcedência. A interposição recursal é distribuído para uma das câmaras do Tribunal de Justiça, e como havia uma criança, o desembargador relator, ele oportuniza a manifestação do Ministério Público. E o processo, os autos vêm para mim. Faço a primeira leitura, uma leitura já calejada, porque a essa época eu já tinha mais de 20 anos de Ministério Público. Então a gente já vai direto ao que interessa na primeira leitura. E era assim, qual era a conclusão? Bota na pilha imaginária, porque não existe, com carimbo imaginário. Improvimento por falta de provas. Não tem o que fazer. Por mais que doesse a situação, vendo que o menino tinha perdido toda a sua perspectiva presente e a expectativa futura, o que eu posso fazer? E isso foi a primeira lição. A verdade dos autos não é necessariamente a verdade da vida. E nós, membros do Ministério Público, temos que aumentar a verdade dos autos para que ela se aproxime cada vez mais da verdade da vida. E como se tratava de uma criança, eu disse, eu vou fazer uma segunda leitura. E na segunda leitura, sim, já não era aquela leitura tão dinâmica, era a leitura mais minuciosa desde a primeira peça do processo, peça por peça. E descobri algo que era um trunfo meio... era uma vitória, mas não era significativa. Por quê? Porque por algum lapso, provavelmente por muitos processos, o magistrado não havia oportunizado a manifestação do Ministério Público em primeiro grau. O que isso implica? Em processos de intervenção obrigatória, se não for oportunizado, o processo é nulo. Então se poderia, ao invés de botar na pilha imaginária improvimento, por falta de prova, eu colocaria numa outra, já real.
eu posso pedir a anulação do julgamento. E o retorno dos autos, ou seja, em vez do tribunal examinar o recurso, anula a sentença, volta para que seja prolatada uma nova sentença, porém antes a oportunização da manifestação ministerial. Só que era uma vitória de pirro, porque na verdade só ia retardar um pouco a decisão final, porque não havia perspectiva e provavelmente o promotor não encontraria provas, porque todas as provas que foram possíveis serem encontradas estavam ali. Provas de quem tinha sido o responsável pelo acidente. Tá? Então, a transportadora alegava porque realmente o que constava ali não era claro. Onde tinha ocorrido o acidente, porque havia uma remoção dos veículos, eles não estavam no lugar do impacto. Não havia testemunhas presenciais. Todas as testemunhas que chegaram algum tempo depois. Acabou meu expediente, mas eu vou levar esse processo para casa. Eu vou lá em casa. E fiz uma terceira leitura. Na terceira leitura, e foi uma leitura tão minuciosa em relação aos depoimentos, que eu fiquei exausto, mas em um deles, ainda que não houvesse uma pergunta direta, e talvez tenha sido esse o problema, não havia uma pergunta direta sobre aquilo que foi dito pela testemunha, que não era presencial. E acho que ela falou sem muita preocupação, e talvez aquilo não tenha sido assimilado tão bem na hora da transcrição, porque ainda nessa época era com máquina, era datilografado a manifestação das partes, das testemunhas. Não estava claro a seguinte informação: havia uma quarta vítima. Isso não estava claro. E eu fiquei lendo, li e reli aquele depoimento, eu não tinha essa convicção. E fui me recolher. E no outro dia eu me acordei com essa ideia, não, mas eu acho que tem uma quarta vítima. Fiz um contato com a polícia rodoviária e como já havia decorrido algum tempo, os policiais já não eram mais os mesmos, mas a pessoa que me atendeu foi muito prestativa. E ele fez uma pesquisa e depois retornou-me, onde ele descobre que realmente havia uma quarta vítima, que não estava no veículo. Com o impacto, ela foi atingida. E havia um veículo que passava naquele momento e a primeira atitude que essa pessoa fez foi, viu que os outros estavam mortos, achou que a criança estava morta. E pegou a quarta vítima e levou para o hospital. E é ali que ele fez um registro. E quando esse registro foi feito, ele foi feito diferente desse primeiro registro, e eles, por algum erro, eles não foram anexados. Então não havia a conexão dessa quarta vítima. Bom, aí já tinha alguma coisa a mais, porque eu tinha uma pessoa identificada que morava em outra cidade, então isso poderia ser uma linha que eu pudesse fazer alguma investigação. Eu fiz um contato com a promotoria, e a promotoria rapidamente também se prontificou e fez uma pesquisa dizendo o seguinte: não, essa pessoa entrou com uma ação contra a transportadora e ganhou na jurisdição originária e na recursal. Apenas como eles tramitaram em cidades diferentes, não foram para a mesma Câmara do Tribunal de Justiça. Logo, a Câmara a qual eu estava atuando não tinha informação desse outro processo, porque eram advogados diferentes, era uma outra verdade, de fato, era uma outra vida que estava se discutindo. Bom, aí eu já tinha duas situações. Então, ao invés de eu emitir um parecer da pilha imaginária, eu já poderia, primeiro, pedir que fosse declarada a nulidade, e fiz um requerimento para o desembargador relator que, quando o processo retornasse à instância originária, ele também determinasse a juntada das peças, de cópias das peças daquele outro processo. E isso foi feito, foi atendido imediatamente pelo juiz, e a partir daí a ação, o Ministério Público, claro, com provas, porque aí nós tínhamos alguém que testemunhou o fato. Com isso, o processo, então, foi julgado procedente de primeiro grau e foi confirmado em segundo grau. E nesse momento, o que era natural, o desembargador relator, isso é comum para procuradores e promotores de justiça, um membro do judiciário vai dizer: olha, gostaria de elogiar o trabalho
do membro do Ministério Público, que foi importante, que eu tinha uma convicção inicial de improvimento, de manter a improcedência da ação, e graças a esse trabalho a situação mudou e nós então realmente podemos, nesse caso, nós conseguimos chegar próximo à justiça, próximo àquilo que é justo, não apenas o julgamento formal do processo. Acabou, uma sessão normal, outros processos foram julgados. Passa-se um ano e meio, quando eu recebo um telefonema da portaria, que de uma certa maneira faz uma contenção de segurança, e me pergunta se eu estava esperando alguém. A resposta era negativa, não esperava ninguém. E disse, mas tem uma pessoa meio estranha aqui que quer falar com o senhor. Eu gostaria muito de falar com o senhor. Não, mas então está autorizado, pode subir. E eu sempre faço assim, quando alguém vem me procurar, eu saio do meu gabinete e vou onde ficam os elevadores para a pessoa não se perder. Claro, e é um choque, assim, porque ele estava vestido de uma forma que a gente, claro, vai dizer, mas não faz parte do ministério, da nossa solenidade, não faz parte disso. E aí ele falava o italiano aportuguesado, um dialeto, e ele, só que de uma maneira muito contraditória, ele era acompanhado de um menininho, que já devia ter uns 10 anos, muito bem vestido, penteadinho, né? De uma educação que a gente ficava assim um pouco pressionado. Não fazia sentido, aquela dupla, eles não se completavam. E aí eu trago para o meu gabinete e ele vai tentando explicar o que aconteceu. Só que isso é uma memória que já é uma memória de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu não estou ligando as pessoas ao fato. E ele começa a me dizer o seguinte, que ele acompanhou as 2 sessões de julgamento no tribunal. E quando ele ganhou, quando foi a segunda sessão de julgamento e que realmente o menino venceu, foi julgada procedente, ele, no ônibus, ele fez uma promessa que ele levaria o menino para me conhecer. É muito difícil isso assim para mim, porque isso mexe talvez com aquilo que a gente não espera. E ele, então, passado esse ano, ele estava cumprindo a promessa. E ele dizia coisas tão lindas dentro daquele seu português, né, que a gente não consegue reproduzir, porque é muito simples, é muito bonito. Nós que temos toda uma formação em retórica, nós nunca vamos chegar ao discurso verdadeiro do sentimento da pessoa, mas ele dizia, olha, guria, olha, Piá, esse é o homem que vai mudar a tua vida, olha para ele, olha o que eu te prometi, que um dia tu ia conhecer, olha quem ele é, olha como ele é legal, como ele é legal, olha como ele pensou em ti, olha o que ele fez por ti. E aí a garganta já estava trancada, eu já não conseguia mais falar. Ele disse, eu também jurei para ti que se a gente ganhasse a sessão, eu te botava numa escola particular. E agora tu vai mostrar para o promotor o teu boletim. E aí a lágrima desceu, né? Não pude mais segurar. E no final ele dizia assim, dá um abraço nele. E aí abriu e escancarou a porta, né? E durante muito tempo eu não conseguia contar essa história, porque eu não segurava a minha emoção. E hoje, eu vou te dizer que talvez seja a história mais linda que eu vivenciei. Vivenciei histórias lindas, histórias tristes, mas essa é a mais linda. Mais do que eu tenha transformado a vida dele, esse menino transformou a minha vida. Porque eu me tornei muito melhor. Eu consigo olhar para as coisas de uma maneira muito diferente, saber tentar enxergar nas pessoas aquilo que é possível, aquilo que nós temos de bom, a nossa dignidade, os nossos sonhos, e que a gente luta. E a gente, às vezes, tem surpresas no destino. E é por isso que nós precisamos nos ajudar. E eu acho que o Ministério Público é uma instituição em que seus membros ajudam as pessoas.
em que seus membros se preocupam com a causa das pessoas. E eu sou tão grato ao Ministério Público porque, de alguma maneira, eu viveria esses anos todos, talvez eu tivesse uma outra profissão, talvez eu fosse até financeiramente uma pessoa muito mais afluente, mas eu não seria tão feliz quanto eu sou, tendo passado esses 36 anos, podendo não só estar no Ministério Público, que já seria suficiente, mas estar no Ministério Público fazendo aquilo que o Ministério Público faz, dar amparo a quem tem, às vezes, mais esperança. Essa é a história. É uma história simples, mas o final eu achei um final que me marcou, que vai me marcar pro resto da vida, e graças a Deus, porque a nossa vida é um ciclo. Um dia eu não estarei mais aqui, mas aonde eu estiver, essa história vai me acompanhar. O Ministério Público é feito de pessoas e para pessoas.